Olá, tudo bem? Eu sou Jorge Ramalho. Mais uma vez estou aqui com vocês para esse bate-papo. Eu queria falar hoje sobre inteligência emocional no casamento. É o tema que eu mais bato, que eu mais converso com as pessoas, que hoje nós estamos vivendo uma situação assim meio sensível sobre essa área de casamento. Então eu acho que todo cônjuge devia saber, entender, entendeu? O que pode fazer para melhorar o seu relacionamento com seu cônjuge, ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero citar algumas passagens bíblicas. Como eu sou pastor, sou coach, eu queria falar para vocês justamente disso. De acordo com o último censo do IBGE, 86% da população brasileira são cristãos. Declaram ser cristãos. É bem diferente, né? Como sabemos que a maioria dos cristãos creem na Bíblia como uma escritura sagrada, nada os impede de desenvolver o hábito de lê-la em busca de sabedoria e instrução e se esforçar para aplicar isso no seu relacionamento, na sua vida. É muito interessante porque a gente pensa assim, a Bíblia vem religião. Não, não é religião. Estou usando a ferramenta que eu conheço. É a ferramenta que eu vivo, é a ferramenta que eu trabalho. Então, é esse o motivo do que eu estou querendo passar para vocês, entendeu? Como eu falei, vou falar hoje sobre relacionamento. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiver de acordo? Quando você parte para um casamento, é porque vocês dois estão de acordo. Entendeu? Estão de acordo que querem começar uma vida nova, querem fazer uma mudança, querem estruturar um relacionamento mais forte, mais sólido. Mas o que acontece? Quando a gente começa a conviver a dois, esquecemos de que temos que mudar, buscar algumas mudanças, melhorar algumas coisas, tirar algumas coisas do caminho. É como aquela mudança que a gente faz na casa da gente, quando a gente quer mudar os móveis. A gente não faz isso, não tira os móveis de um lado para o outro. Assim o casamento, o relacionamento no casamento. Você precisa fazer algumas mudanças. Tem algumas coisas que você tem que acrescentar e algumas coisas que você tem que tirar. Vai depender de como você está e quanto você quer fazer isso. Qual é a sua mudança, qual é o seu interesse de desenvolver um relacionamento feliz. Porque a felicidade, ela anda junto com o casamento. Mas muitas vezes nós não usamos a felicidade por um motivo, um único motivo. A gente não usa a nossa inteligência emocional para que aquilo que eu me propus com o meu cônjuge seja uma coisa realmente que se direcione ao caminho da felicidade. Então precisamos fazer essas mudanças para começar a melhorar cada vez mais a nossa vida. Eu quero ser feliz, tenho certeza absoluta que a minha companheira também quer. Nos juntamos, nós fizemos essa comunhão, nos casamos, para quê? Para que possamos ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida em paz. Mas como o relacionamento, já até a palavra diz, relacionamento, precisa de realmente algum contato, não só físico, como intelectual, moral e espiritual, eu uso a minha Bíblia, eu uso o meu conhecimento na Bíblia para isso. Veja em Marcos 10:8. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, se nós somos uma só carne, nós temos que estar olhando na mesma direção, buscando sempre os mesmos objetivos. Se ela tem um objetivo, ou você tem um objetivo, ou ele tem um objetivo e você tem outro objetivo, vocês vão estar fazendo o quê? Olhando em direções opostas, um para o norte e outro para o sul. Precisamos entender que para o relacionamento dar certo, precisamos usar o máximo possível do nosso emocional. Equilíbrio emocional, ou seja, inteligência emocional. Vamos equilibrar isso. Vamos aprender a ouvir o cônjuge, entendeu? E fazer de uma forma que ele também tenha interesse em ouvir você.
ou ele ou ela. Depende do relacionamento que você tem com o seu casamento, que vai ser reflexo de tudo na sua vida, lá fora, cá. Porque os homens ou as mulheres procuram relacionamento fora do casamento? Porque muitas vezes a companheira ou o companheiro não está ouvindo aquilo que precisa ser ouvido. Não está conversando aquilo que precisa conversar. Pare um pouco e pense que você não é o dono da verdade. Então, por esse motivo, você já começa a mudar. Eu não sou o dono da verdade, quero mudar, quero caminhar, quero seguir neste relacionamento. Foi para isso que eu casei e é isso que vai dar certo. Só vai dar certo se eu aprender a mudar o meu relacionamento, a minha direção e o meu comportamento dentro de casa, com a minha esposa, o meu marido, entendeu? O meu companheiro, a minha companheira, seja o que for que você esteja vivendo neste momento. Precisamos entender que tudo parte do relacionamento dos dois. A Bíblia diz que nós somos uma carne só. Então, se somos uma carne só, nós temos que estar caminhando em uma única estrada. Eu assisti um filme quando eu era pré-adolescente, era um filme romântico, que o jovem, quando casou, deu dois pombinhos, um para cada, um para ele e um para a esposa, aqueles pombinhos de louça, só que eles giravam, eles ficavam assim de frente, ficavam assim um de frente para o outro, como se estivesse se beijando. E era interessante que quando eles chegavam em casa, a primeira coisa que eles viam quando eles abriam a porta era esses dois pombinhos. Então, quando um pombinho estava assim e o outro estava assim, é sinal que aquele, se era da mulher ou do homem, entendeu? Não importa. Importa que aquele não está de acordo, ou aconteceu alguma coisa que ela está magoada, ou ele está magoado, triste e tal. Então, o que é que faz? Ele ia lá, procurava conversar com a esposa ou com o marido e ver qual era a situação para que os dois ficassem juntos, ficassem realmente juntos, um olhando para o outro ou se beijando, os dois pombinhos. Assim acontecia na casa. E isso foi passando o tempo, eles foram ficando velhos, teve filhos, depois teve netos, e os netos e os filhos sempre tiveram aquele exemplo de que quando eles tinham alguma dúvida, quando chegava em casa que via que um pombo estava olhando para o outro lado, eles se preocupavam em que meu pai e minha mãe estão tendo algum desentendimento. É lógico que todo relacionamento tem desentendimento. Se uma pessoa chegar para você e dizer, não, nunca tive desentendimento, é tudo maravilhoso, meu casamento é maravilhoso, isso e aquilo, ou ela está sendo completamente alheia ao relacionamento, ou ele está sendo completamente alheio ao relacionamento. Porque relacionamento, como eu disse, a palavra fala relacionamento. É uma coisa que quando se rela, quando se encosta, quando arranha um outro, machuca, dói, mas é assim que a gente cresce, a gente vai aprendendo pela dor. Muitas vezes a gente não quer assistir um vídeo desse para prestar atenção no que a pessoa está falando, sobre casamento não tem interesse não. E quando vê, chega em casa, o casamento está horror. Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 anos de casal. Tivemos muitos desentendimentos, mas tivemos a maior parte do nosso relacionamento maravilhoso. Por quê? Porque nós estávamos sempre olhando na mesma direção. Observe os casais que mais vivem melhor, se eles não estão olhando sempre na mesma direção. Quando um tem um comércio, o outro está ajudando no comércio, ou ela tem um trabalho e ele tem outro trabalho, mas um ajudando o outro no trabalho a ser melhor, a melhorar, a se capacitar, a se qualificar. Observe que sempre, eu tenho grandes exemplos assim. Eu posso dar um exemplo aqui de Daniel Galvão e sua esposa Bruninha, Bruna, que ele chama de Bruninha, que eles trabalham junto, ela tem outro trabalho, mas na hora que parte para fazer os cursos, o treinamento, que ele é Master Coach, muito bom por sinal, e ele está ali colado, ela está ali colada com ele, ajudando ele no que for possível, informação, tirando, ajudando, completando aquilo que é preciso completar. Então nós precisamos entender que é assim, casamento é quando vocês dois olham pelo mesmo lado, pelo mesmo caminho, na mesma direção. Não quer dizer que a profissão sua e a profissão dele tem que ser idêntica, que vocês trabalhem na mesma empresa, mas não. É um ajudando o outro. Quando você vê que o seu cônjuge está com dificuldade em alguma coisa, procure ajudar.
Se ela está meio desorientada, se ela está meio perdida, se ela está nervosa, procure ajudar. Ok? Casamento é isso. É você entender que vocês são uma carne só. E essa carne... Olha, pra você ver. Casamentos perfeitos. Vou lhe dar casamento perfeito. Os dois braços, as mãos, e os dois braços, e as pernas. As pernas, o casamento é tão perfeito que quando você vai numa direção, um dá um passo, o outro dá outro passo, um dá um passo, o outro dá um passo. Você imaginou se as pernas não tivessem uma comunhão mental, intelectual, sobre aonde quer chegar? Aí você ia estar andando para frente e a outra perna parada no mesmo lugar. Ia ficar você parecendo um canguru perneta. Certo? Então precisamos desenvolver isso. Você quer a melhora no seu relacionamento, no seu casamento? Comece a ouvir mais. Comece a ouvir mais seu cônjuge. Se você quer um crescimento, um desenvolvimento melhor, comece a ver mais. Tem pessoas que nós conhecemos que vemos um relacionamento maravilhoso, uma comunhão maravilhosa. Aprenda com eles. Procure saber, conversar com eles, o que é que eles fazem para que essa relação deles seja assim tão maravilhosa, tão boa. E eles vão lhe dizer que eles usam a inteligência emocional, o controle emocional. Na hora que um está nervoso, o outro tem que estar ouvindo. Na hora que o outro está nervoso, entendeu? Aquele que não está nervoso tem que ouvir. Ouça, aprenda a ouvir mais. Não queira impor sua opinião, não queira impor seus objetivos sobre aquela pessoa, porque a minha esposa é meu marido, tem que fazer o que eu faço, o que eu quero. A minha esposa, não. Isso é um comum acordo. Lembre-se que começamos a caminhada mais longa do mundo dando o primeiro passo. Se você pode fazer isso, se você quer fazer isso, se você quer um relacionamento como os antigos teve, como o meu pai e minha mãe teve, eles tiveram broncas, eles tiveram brigas, eles tiveram assim muitas discussões, mas ficaram 50 anos casados. Então hoje você vê o casalzinho de velho, pode observar, quando dois velhos juntos, ficam casados juntos, eles chegam na velhice, um companheiro do outro. Minha avó e meu avô, foi tão interessante que meu avô, quando começou a caducar, ficou já com 100 anos, que ficou caduco, entojou ela. Ela sofreu tanto que ela morreu de paixão. Os médicos tudo choraram no hospital, porque ela não tinha nada, simplesmente o desgosto da vida dela é que ele não queria mais vê-la. E aí o que aconteceu? Ela faleceu, pouco tempo depois, uns 5 ou 6 anos depois, ele também faleceu. Mas ele chegou, não foi porque ele queria, porque a mente dele já não estava mais salutar. Ele começou a entojá-la, achar que ela tinha dormido, estava debaixo da cama escondido com o tataraneto. Para você ver como é a mente. Então, se nós podemos melhorar o nosso relacionamento, e depende única e exclusivamente de nós, por que não fazer isso? Vamos fazer. Vamos desenvolver aquilo que precisamos para nos tornarmos um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro ou uma boa companheira. Só depende de você. Depende de você. Aqui eu usei a Bíblia, usei o IBGE, o censo, né? 86,8%. A Bíblia nos ensina cada vez mais a melhorar não só o relacionamento de casado, mas como pessoa, como ser humano, como amigo. Então, se você pode, faça. Certo? Era isso que eu queria passar para vocês, era a informação que eu queria dizer para vocês. E que Deus abençoe a todos. E antes de dizer, aqui, ó, do meu lado está a Bíblia. É um livro muito interessante. É um manual de vida. Se você tem comunhão, relacionamento, procure ver. É o único livro que o autor está sempre presente quando você lê ele. Se você tiver com dificuldade, clame ao Espírito Santo de Deus e peça a orientação que ele vai lhe dar. Peça consolo que ele vai lhe dar. Peça uma palavra de crescimento que ele vai lhe dar. Amém? Mas lembre-se sempre, depende de você para que o seu relacionamento, a sua vida conjugal, seja uma vida boa, tranquila e feliz. Aqui tem um livro, como eu sempre estou fazendo, né? Aqui tem um livro interessante, A Ciência da Felicidade. Escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso.
Luiz Gaziri. Não estou fazendo divulgação, eu não ganho nada com isso. Eu estou falando de um livro que eu comecei a ler, achei muito interessante e estou caminhando com ele, entendeu? Que ajuda a gente. Se você não quer seguir pela Bíblia, procure livros de autoajuda, livros que possam melhorar a sua pessoa, o seu eu, a sua identidade emocional, a sua inteligência emocional. Ok? Aquele abraço e boa noite.